Boa tarde, crianças! Hoje, 2 de setembro, damos início à nossa 18ª aula de matemática, falando agora sobre medidas. Mas não se preocupem, que não deixaremos de lado a divisão. Vamos continuar treinando ainda essa operação matemática, pois sei que alguns alunos ainda encontram dificuldades. Então, o que é medida? O que são medidas, professora? Então, medida é a ação de medir algo. E para cada tipo de elemento medido, usamos uma forma diferente. E é o que nós vamos ver agora. Nós vamos começar pelas medidas de peso. Então, aqui na ilustração inicial, vocês estão vendo uma moça, num armazém, e ela está pedindo 500 gramas de feijão. Nesse armazém, há outros produtos sendo vendidos por peso e também o seu valor. Então, observem toda a imagem inicial com muita atenção. Vamos verificar que outras unidades de medidas estão sendo utilizadas nessa imagem. Ao chegar em casa, a mãe foi preparar um bolo e esse bolo ele precisou ficar 20 minutos no forno. E aqui nós estamos vendo a ilustração do relógio. Então, o tempo é uma outra unidade de medida, É quando medimos o tempo que se passa. O menino está carregando uma jarra com um pouquinho mais de 500 ml de água, de suco. Esse líquido que ele tem nesse recipiente mostra uma outra unidade de medida. Então, para cada conceito a ser medido, utilizamos uma medição, uma unidade de medida diferente. Todas elas já são conhecidas por vocês. Nós vamos agora reforçar esse aprendizado. Observando a cena, eu quero que vocês respondam as questões a seguir no seu caderno, colocando o cabeçalho e especificando o número da página, que é 105. A mulher pediu mais do que 1 quilo de feijão ou menos? Então, lá no início da cena, a mulher está pedindo uma quantidade de feijão ao moço, ao dono do armazém. Essa quantidade ela é superior ou inferior a 1 quilo? B. Quanto ela pagará por essa quantidade de feijão? Lá na ilustração, na caixinha rosa, vocês vão ver que o feijão ele custa R$6 o quilo. Então, prestem atenção na quantidade que ela solicitou para saber se é igual, maior ou menor a 1 quilo, porque cada 1 quilo custa R$6. 2. Que outros produtos você conhece que são vendidos por quilograma? Conte aos seus colegas. No caso, você vai escrever aí no seu caderno. Lembrando que produtos vendidos por quilograma são produtos que precisam ser pesados para saber a sua massa, o seu peso, certo? Com certeza, há vários produtos em sua casa que foi comprado por peso. Não necessariamente você precisa pesá-lo na hora que compra. Muitos desses produtos, eles já vêm embalados e especificado o seu peso, o seu quilograma. 3. Na cena acima, a mãe de Pedro ela está colocando um bolo no forno. A que horas esse bolo ficará pronto? Então, voltando aqui na cena, vocês vão ver que a mãe diz assim: o bolo precisa ficar 20 minutos no forno para assar. Aqui no relógio está marcando um horário. Lembrando que o ponteiro menor, ele aponta sempre para a indicação das horas. Se o ponteiro está aqui, significa que são 3 horas. O ponteiro maior, ele sempre indica para os minutos. Lembrando que para descobrir
quanto representa o número, quantos minutos esse número representa, é só lembrarmos da tabuada dos 5, tá? O relógio os minutos é a tabuada dos 5. Uma vez o número 5, 5 minutos. Se tá no 2, 2 vezes o 5 são 10 minutos. Aqui o ponteiro maior está indicando para o 6. Então, 6 vezes o número 5 são 30. Significa que são 3 horas e meia. Se ela precisa de 20 minutos, que hora ela vai retirar o bolo do forno? Então, por que nós usamos a tabuada dos 5 para lembrarmos ou para descobrir quantos minutos são? Porque cada minuto, cada espaço de um número ao outro no relógio, nós temos um tempo de 5 segundos. Desculpa, de 5 minutos. Se vocês tiverem um relógio aí na casa de vocês, parecido com esse, vocês vão ver, por exemplo, que entre o número 5 e o número 6, vocês vão ver aí 4 pauzinhos. E o relógio, ele dá uma volta completa. Toda vez que o ponteiro maior chega aqui no 12, o ponteiro maior anda um pontinho, tá? E essas representações, elas não são mostradas no relógio com algarismo, e sim com esses pontinhos. Então, para eu saber certinho quantos minutos indica, eu conto de 5 em 5. Isso na representação dos algarismos destacados no relógio. Mas entre um algarismo e outro, eu tenho sempre 4 minutos também, ok? 4. O Pedro está medindo certa quantidade de suco para o lanche. Quantos mililitros de suco há na jarra? Então, volte à imagem e verifique. Bom, medidas de tempo. Neste momento, nós vamos começar com as unidades de tempo. O tempo ele é representado por hora, minuto e segundo, como vocês já sabem. A Camila e seus amigos e suas amigas se reuniram para assistir a um filme. Observe a cena abaixo e complete a fala das crianças. Aqui diz que o filme tem 100 minutos de duração. Então, o filme tem mais de 1 hora de duração? Pois 1 hora é igual a... Quantos minutos tem 1 hora, crianças? Vamos voltar aqui no relógio e contar de 5 em 5 os algarismos destacados para sabermos quantos minutos tem 1 hora. É bem provável que a maioria de vocês já saibam de cabeça, pois já é um assunto estudado por vocês. E aí vocês vão especificar aqui o total de minutos. Isso mesmo! O filme tem 1 hora e minutos de duração. Então veja bem, crianças. Vocês vão identificar lá no relógio quantos minutos tem 1 hora. Os minutos que representam 1 hora será inferior a 100 minutos. Desses minutos que representam 1 hora, quantos minutos passarão? Essa diferença representará os minutos do filme. Então, esse filme ele vai ter 1 hora e quantos minutos? Agora, responda as questões. Se as meninas começaram a assistir ao filme às 15 horas, a que horas o filme vai terminar? Lembrando que o filme tem mais de 1 hora de duração. Então, se elas começaram às 15 horas certinho, 1 hora a mais será? Muito bem! Agora, lembre-se de acrescentar os minutos à sua resposta. Quantos minutos tem um filme de 2 horas de duração? Eu já fui lá na imagem e já descobri que 1 hora tem tantos minutos. Para eu descobrir a duração de um filme de 2 horas, é só dobrar essa quantidade. Bem simples, né? 2. O professor de educação física está medindo o tempo dos alunos na corrida de 100 metros. Observe a imagem e responda as questões. Podemos dizer que o meu tempo foi de 1 minuto, pois 1 minuto é igual a 60 segundos. Muito bem, Jaime!
O seu tempo foi de 32 segundos. Você foi 28 segundos mais rápido do que a Magda. Em quantos segundos Magda fez o percurso? Então veja bem, se o Jaime levou 32 segundos e a menina fez 28 segundos mais rápido do que e o menino foi 28 segundos mais rápido do que a Magda, quantos minutos será que a Magda realmente levou para finalizar o percurso dela? Será que ela realmente realizou no tempo que ela disse? Vamos pensar? Analise bem a fala do professor. O professor disse que o Jaime foi 28 segundos mais rápido que a Magali. Então, para completar o tempo que a Magali usou para fazer a atividade, o Jaime ainda teria 28 segundos. 3. Leia atentamente a fala de cada personagem e em seguida associe cada um à ficha com o horário correspondente. Prestem bastante atenção no relato de cada um deles para ligar corretamente. 4. Relacione os relógios que marcam o mesmo horário. Veja com muita atenção, lembrando que o ponteiro menor sempre indica as horas e o ponteiro menor sempre indica as horas e o ponteiro maior sempre indica os minutos. O quadro a seguir mostra o tempo que a Juliana gasta em algumas atividades antes de ir para a escola. Então, aqui em cima nós temos a atividade. Cuidar da higiene, ela leva 15 minutos. Tomar café, ela leva 20 minutos. Andar até a escola, ela leva 15 minutos. Sabendo que a Juliana deve chegar à escola às 7 horas da manhã, a que horas ela deverá acordar? Então, veja bem, a Juliana tem que estar na escola às 7 horas da manhã. Para ela chegar na escola, ela leva 15 minutos. Só que antes dela sair da sua casa, ela leva 20 minutos para tomar café e mais 15 para cuidar da higiene. Sabendo-se que ela gasta todos esses minutos para realizar as atividades até estar na porta da escola, que horas a Juliana deve acordar para não se atrasar? Bom, então um dia, lembrando que ele tem 24 horas, ele é calculado utilizando-se as horas, os minutos e os segundos. Dando sequência ainda nessa unidade de tempo, vamos falar agora sobre tempos maiores, ano e década. Lembrando que o nosso tempo ele também é marcado por anos. Cada ano de nossa vida é composto por 12 meses que vocês já conhecem, que começa no mês de janeiro e finaliza no mês de dezembro. Cada mês do ano é composto por dias da semana. E cada semana tem 7 dias, começando no domingo e finalizando no sábado. Então, domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Então, vamos agora relembrar um pouquinho esse conceito. E década é o conjunto de 10 anos. A cada 10 anos vivido, a cada 10 anos passado, nós nomeamos como década. Década nos lembra o número 10. Muito bem. Agora que relembrei um pouquinho o conceito de ano e década, ainda dentro da medida de tempo, vamos resolver as questões. Lembrando que esse contexto também é um contexto que já foi ensinado para vocês, mas caso vocês tenham dúvidas, podem recorrer à ajuda da professora lá no chat do Schools. 1. O Marcelo comprou uma geladeira e vai pagá-la em 4 parcelas mensais. A primeira delas foi paga no mês de abril. Em que mês o Marcelo terminará de pagar a geladeira? Se ele começou no mês de abril e ele fez em 4 parcelas, qual é o mês final? 2.
Leia a informação a seguir e responda a questão. Em agosto de 2008, durante os Jogos Olímpicos de Pequim, na China, o nadador brasileiro César Cielo bateu o recorde olímpico da prova de 50 metros livres. Em que década o César Cielo bateu o recorde olímpico? Ele bateu esse recorde na década de 2000. Se o ano que ele fez foi 2008, a década encaixa-se no ano 2000. 3. Em 2014, a Copa do Mundo de Futebol foi realizada no Brasil. Até essa edição, o Brasil já tinha sido campeão 5 vezes. Em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. Em quais décadas o Brasil foi campeão da Copa no mundo de futebol? Então, vocês precisam analisar atentamente os anos em que houve a Copa aqui no Brasil. E depois vocês vão ver dentro da unidade do final desse ano, dentro da ordem da unidade, em que ano ele se encaixa. Por exemplo, 1958, a finalização da unidade é 8. Então, 1950. Arredonda-se essa unidade do ano para 0, certo? Quarta, agora é a sua vez. Queremos saber um pouco mais sobre você e seus familiares. Quero que vocês leiam as questões a seguir e preencham as respostas com dados da sua família. Século e milênio. Ainda na unidade de tempo, um século equivale a um período de 100 anos. Então, uma década, eu tenho um conjunto de 10 anos. A cada 10 anos, nós temos uma década. A cada 100 anos, nós temos um século. E a cada 1000 anos, nós temos um milênio. Então, geralmente, representamos os séculos com os símbolos do sistema de numeração romano, que nós já aprendemos lá no primeiro bimestre. Vamos ver alguns exemplos? Então, aqui na atividade 1, pede para que vocês observem a explicação da professora e façam o que se pede na sequência. Então, aqui, século 1, como se lê? Século primeiro. Anos correspondentes. Corresponde o ano 1 até o ano 100. Século 2. Eu leio século segundo. E corresponde do ano 101 ao ano 200. Século 20, eu digo século 20. E ele vai do ano de 1901 até 2000. Século 21. Século 21, ele vai do ano 2001 a 2100. Então, essa tabelinha é muito importante que vocês façam sempre a leitura delas, para que vocês lembrem os anos dentro de cada século. Lembrando que o século é contado a cada 100 anos que se passa. O ano, ele sempre inicia na unidade 1 e finaliza-se com os números zeros, como vocês podem ver. Aí, o próximo século, ele sempre vai iniciar com uma unidade no final e finaliza com o 0. Vejam essa regrinha e isso pode ajudá-los a assimilar. Quantos anos tem um período de 3 séculos? Se cada século é contado de 3 em 3, 3 séculos vão ter quantos anos? Indique os anos de início e fim dos séculos a seguir. O século 6, 7, ele vai iniciar quando e terminar quando? Será em? Veja que o século 7, para que ele seja o século 7, ele tem que iniciar um século anterior. Então, ele vai iniciar no século 601. E aí sim, ele finaliza no século, no ano
700, tá? Então, o século 7, que nós vamos ler século sétimo, ele vai iniciar no ano 600, que é um século anterior ao que está sendo mostrado aqui, e ele finaliza no ano 700. Já o século 10, ele vai iniciar no ano 901 e vai terminar no ano 1000. Então, o século 10, ele começa no ano 901 e finaliza no ano 1000. O ano de 1776 está em que século? 1776. Vejam bem, 1776 faz parte de qual século? Analise aqui os dois primeiros dígitos, 1 e 7. Ele sempre finaliza no século seguinte, no ano seguinte, na sequência de anos seguinte. Lembrando que ele leva 100 anos para se completar. Então, esse ano de 1776, ele levou 100 anos para ele se completar desde o seu início. 2. Determine o século em que ocorreram os fatos a seguir. 1888 ocorreu a abolição da escravatura no Brasil. Que século foi esse? Para você chegar à conclusão, analise sempre as duas primeiras ordens, as maiores. Aqui está indicando, olha, 18. Então, aqui é o século 18, mas ele não vai terminar no século 18. Ele sempre finaliza no ciclo após 100 anos. Então, para completar 100 anos, ele completa sempre finalizando no século seguinte. 1503. Leonardo da Vinci pinta a Mona Lisa. Analise as ordens maiores. 15. Se ele faz parte do ano iniciado por 1500, para ele completar um século, ele só vai concluir no ano inicial seguinte. Ele inicia-se um novo século. Então, é sempre um a mais em relação às maiores ordens unidas. 1969. O homem chega à Lua pela primeira vez. As ordens maiores formam o número 19. Então, para completar esse ciclo de 100 anos, ele fecha para depois iniciar o século seguinte. Então, 19, você sempre coloca mais um, para que ele feche o século. 1609, Galileu Galilei inventa o telescópio. Então, aqui, olha, 16. Ele fecha o século sempre para iniciar um próximo. Então, ele fecha esse ciclo de 1600. Então, ele vai iniciar o século de 1700. Ele vai iniciar o século de 1700, ele vai estar no século 17. Um milênio corresponde a um período de 1000 anos. O primeiro milênio começou no ano 1 e terminou no ano 1000. Com base nessas informações, faça o que se pede. Um milênio equivale a quantas décadas? Se se passaram 1000 anos, quantas décadas eu vou ter dentro de 1000 anos? Lembrando que década é contado de 10 em 10. B. Determine o século e o milênio em que vivemos. Se nós estamos no ano de 2020, nós estamos vivendo qual século? Para isso, analise quando vai finalizar esse século. Lembrando que para ser século tem que ser um ciclo de 100 anos. E aí, uma outra dica é, se estamos no ano de 2020 e as maiores ordens
dessa numeração é formada pelo 20, eu só acrescento mais um e eu saberei em que século o século no milênio que estamos vivendo. Aí você consegue identificar seguindo essa regrinha do analisar as duas maiores ordens do algarismo, do valor, da quantidade e acrescentar mais um. Muito bem. Qualquer dúvida que você tenha, a professora está disponível no chat do Schools. Lembrando que essas unidades de medidas são unidades de medidas que já foram trabalhadas por vocês nas séries anteriores e que nós vamos agora recapitular esse aprendizado. Sim, pode haver dúvidas ainda referente ao conteúdo. E se isso ocorrer, me procure no chat. Um grande beijo e um bom descanso a todos.